bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 1 ao 3 de Komi-san. Eu sou o Thunder e o primeiro episódio é 10. O primeiro episódio. Eu sou o Rafa e quem me fala Komi-san é simples, eu mando para a puta que o pariu. Beijo, Thunder. Eu sou o Igor e pelo menos o Thunder tem todo o direito de estar errado, então agora corrigiu pra 10. Aqui é o Maurício, e eu esqueci de algumas coisas do começo de Komi-san, mas mesmo assim eu adoro essa obra. Estou aqui para defender como bom advogado. Muito bom, muito bom. Independente dos comentários aí que eu fiz no primeiro episódio de React e tal, que o pessoal quis me pegar pra Cristo e acharam que Komi-san é a coisa mais perfeita do universo, tá tudo bem, porque de fato existe um trabalho e um cuidado pra fazer algo como Komi-san existir que é difícil você ver em animes de temporada. Eu acho que assim, acima de toda a qualidade técnica que os episódios estão oferecendo pra gente, né, que eles estão mostrando pra gente, o primeiro episódio que foi assombrosamente acima da média em vários aspectos, e o segundo e o terceiro episódio, que por mais que tenha sido terceirizado pelo estúdio Jin ainda, que, né, vamos dizer assim, que agora que as pessoas estão entendendo um pouco mais que existe o conceito da terceirização, e às vezes a terceirização vai de fato para estúdios que você não espera, ainda existe um cuidado com Komi-san absurdo. O pessoal que tá fazendo Komi-san tá com muitas ideias na mão e tá com um projeto muito bem desenhado e muito bem estruturado, pelo menos inicialmente, para fazer essa obra merecer todo o carinho, toda a atenção e o profissionalismo que esses profissionais estão trazendo para essa obra, que realmente é visível. É pouquíssimos animes por temporada que você vê esse nível de profissionalismo, esse nível de preocupação e micro detalhes que fazem completamente diferença para criar momento, para criar a situação, para criar emoção de personagem, que isso daqui vale ouro em Komi-san. Tem um detalhe até da própria Steph, porque o diretor mesmo da série, que é o Kazuki Kawagoe, é esse mesmo, ele fez praticamente todo o episódio 1 e ele fez storyboard do 3. E quando ele tá na staff do episódio, você percebe a diferença. Porque o 1 e o 3, ele fez storyboard, são os que mais tem esse pequenos detalhes de micro expressão, pequenos gestos que fazem essa diferença, ou muito detalhamento. Eu acho que foi no episódio 3 mesmo, não também tem, que você de repente começa a olhar pra mesa onde a Komi tá mexendo e eles dão um take nela e é estupidamente bem detalhado. Você fala, eu não sei porquê, mas tudo bem, tá bem feito pra caramba. Isso ajuda muito, tanto pra essa questão da imersão, quanto como Komi-san é um anime justamente sobre comunicação, você se comunicar muito por esses pequenos gestos e perceber esses pequenos detalhes faz uma puta diferença pra história. Porque você precisa ter este tato pra compreender o que esse personagem tá querendo de fato dizer. Não só a própria Komi, a menina do episódio 3 que tem fobia social, né? Não é apenas problema de comunicação. O próprio Tadano que ele vê essas microexpressões, mas ele não quer dizer que compreende bem, diferente do Najimi. Então você tem uma conversa bem diferente quando os dois estão em cena. E isso deixa a série bem mais viva e bem até mais variada da forma como cada um consegue lidar com essa questão da comunicação e interação social. Cara, além de tudo isso, eu fico impressionado com a qualidade, tanto da questão da ambientação, quanto da própria fotografia que é colocada aqui, cara. Porque, além do nível de detalhamento e acabamento que a gente tem em primeiro plano, esses detalhes ressoam para todo o ambiente. E isso é formidável, porque ele consegue brincar muito com layout, porque querendo ou não, é um ambiente fechado na maioria dos momentos, que é uma sala de aula. Mas a forma como ele consegue utilizar do enquadramento para fazer mudança de perspectiva, como a gente viu nessa cena que tá aparecendo aí pra quem tá na live, de a comissão vai lá, coloca o nome dela, aí ele pega o enquadramento e puxa a câmera para trás, esse movimento dá um senso de profundidade e de amplitude dentro daquele ambiente. Ou seja, ele se utiliza de um ambiente fechado e com base nas perspectivas ele consegue fazer esse tipo de construção. Além de detalhes de processos de quadernização, que ele pega muito do material original,
E traz muitas onomatopeias em primeiro plano pra trazer aquele ponto de, olha a transição de mídia. Pra quem já viu o material original, compara pra você ver a forma como ele é construído, a forma como ele consegue referenciar e ainda ser muito verossímil e muito vivo. E esse tipo de detalhe faz com que o senso de profundidade dentro da cena tenha valor. Porque, querendo ou não, é um estilo de comédia bem específico. E os detalhes são o mais importante nessa comédia. Por exemplo, quando a comissão tá com aquele olhinho dela, você sabe que ela tá sofrendo de ansiedade. Então ele constrói pra você visualmente que ela tá enfrentando aquela situação. E quando muda, ela fala, opa, ela mudou a maneira de lidar. Além dentro do processo do storyboard, eles adicionam elementos na tela que são pequenas caixas de texto falando, ó, o personagem tá sentindo tal coisa, o personagem pensou tal coisa. Porque é muita coisa acontecendo em primeiro plano. Então ele precisa dessa descrição pra você entender qual que é o contexto de cada um dos personagens. Porque às vezes o próprio montagem visual, que é fantástica, não consegue sustentar isso. Então ele dá contexto de cada um por meio desses textos que aparecem na tela. E é fantástico, porque ele consegue ter um anime que tem elementos de mangá em primeiro plano que fazem sentido. E que conforme vai passando e você vai repetindo esses processos, ele cria uma estética própria. Então, a forma como ele consegue consolidar isso e construir isso em primeiro plano é fantástica, porque ele agrega tanto na questão visual quanto no próprio texto com relação ao contexto do personagem. Eu acho interessante, inclusive, que você fala das caixas de texto, porque, por um lado, eu não senti tanta necessidade dela em alguns momentos. Porque, por exemplo, episódio 1, você tem as caixas de texto falando mais da expressão da personagem, da como, ou até na linda cena que eles estão escrevendo no quadro, mas as caixas, por exemplo, que aparecem quando tá dando introduzido, você tem muita informação de contextos prévios que resumem tudo numa única coisa, que é o que já tá sendo dado pela produção. Então, é bem casadinho dessa questão de, se você quer saber o básico desse personagem, tudo o que esses textos estão querendo dizer, o personagem já tá agindo. Mas o que tá dentro desse texto é agregativo porque é a interação do personagem e justifica ele ser assim. Então você pode não ver, mas dá uma experiência bem mais completa do que isso. Uhum. Eu até gosto. Vai lá, Maurício. Senão a gente vai te atropelando aqui, você não dá as suas primeiras expressões. Não, é que ver o anime de comissão é uma experiência muito interessante, porque por mais que eu conheça o mangá, eu sei a história, e por mais que, vamos dizer assim, muito dos processos e até algumas ideias da comédia, assim, o básico de comissão tá no mangá, até o básico do storyboard tá no mangá ali, é interessante como essa produção sobre dar um a mais para algumas cenas, para alguns processos, assim, sabendo botar animação em alguns takes especiais e sabendo construir a cena. E é até interessante como, né, aquela coisa, né, tematicamente um anime que fala sobre comunicação, ele acaba arranjando outras maneiras, como vocês comentaram, de expor as coisas de comunicação. Não necessariamente diálogo expositivo entre personagens a todo momento. Dito isso, eu só tenho algum medo, porque isso é meio lá pra frente, mas tem algum personagem no caso aí que eles já descaracterizaram um pouco. E é outro personagem que tem um problema muito parecido com a Comissão, e já apareceu falando. Numa cena rápida, não que isso atrapalhe o mérito, e eu não sei se no mangá ele fala ele tem aquela fala. Mas, inclusive, eu vou olhar agora. Não que isso seja um problema muito grande, comissão. Eu acho que a adaptação tá indo muito bem. Mas aquele momento ali me levantou uma bandeirinha que eu falei: opa, pera, esse personagem fala isso mesmo? Ou era um outro modo que deu aquela conversa? Aí vai de como eles vão querer fazer a composição de série nesse sentido, de quanta fidelidade eles vão trazer do mangá. Aí eu também não vou nem saber entrar nesse mérito, porque eu não vi o mangá, diferente de quase todo mundo que já viu. Inclusive, na real, a gente tá numa situação estranha do que seria o padrão, porque todo mundo viu o mangá de comissão. Aqui a única pessoa que viu o mangá de comissão é o Maurício. Pois é. Inclusive, eu tô tentando abrir o mangá aqui pra dar uma comparada, que faz muito tempo que eu li esse. Tanto é que eu esqueci
dessas piadinhas, às vezes até um pouquinho problemáticas do mangá de Komi-san, da garota falando, nossa, eu vou ser a cachorrinha da Komi-san e você tem quase um arregal no anime. Eu tinha Quase? esquecido disso. Você quase tem? Modéstia. Que modéstia. Eufemismo. Muitos Vai lá. eufemismos aqui. Ok. É quase porque não consumou todo o contexto por trás do rentão. Ainda bem. Ah, na cena da Ainda escada bem. fica. Na cena da escada consumou, fica tranquilo. Também me levanta um ponto dessa questão que vocês comentaram da produção de Komi-san. E começando a folhear agora o mangá, o comecinho, existem algumas cenas que eu tinha esquecido. E ainda bem que a direção está com a cabeça no lugar certo. Porque tem algumas cenas aqui que eles podiam tirar um pouquinho mais de contexto, alguns ângulos de câmera que podiam sair um pouquinho mais de... dar umas mudadas assim no ângulo da câmera. Que o negócio não ia ser legal. Não se preocupe, que em enquadramentos específicos está em Mirokochi. Pois é. Deixa os T ser trabalhados por lá, né? A gente não quer ver isso daqui em Komi-san. E um último comentário, essa questão, acho que perguntaram se o mangá se o anime tá mais bem adaptado que o mangá. O traço do autor de Komi-san melhorou bastante do começo até onde eu parei de ler, hein? Parabéns! Bom, geralmente... E o anime tá muito bom, inclusive, o traço. Melhoraram um pouquinho o character design, pelo menos no começo. Não, tá incrível, tá incrível. Eu só queria puxar um outro ponto que o Igor comentou sobre o negócio de perspectiva, porque o negócio dos olhinhos da Komi-san é muito engraçado essa cena, mas também é muito inteligente como eles usam. Porque eles já preparam já estabelecem a situação que ela tá nervosa pra comentar, ao mesmo tempo de que... Pra falar alguma coisa, ao mesmo tempo de que ela tá sendo construída como uma piada, porque tá na perspectiva do Tadano. E o Tadano tá vendo isso como uma forma mais brincalhona, que bonitinha que ela tá fazendo. É meio estranho até essa grande garota que todo mundo idolatra tá agindo de uma maneira tão fofa. E aí você vai pra frente com os dois sozinhos e a cena completamente diferente, dela tendo esse momento mais triste de tensão, falando do quanto é angustiante essa dificuldade que ela tem de se comunicar. E o Tadano faz o callback justamente da cena de piada. Então você começa a ter até se sentir meio mal porque você deu uma risada e uma garota que tava sofrendo uma puta de uma ansiedade. E depois, quando ela volta a fazer os momentinhos de olhinho, bonitinha, até no episódio 2, que ela até faz uma orelhinha de gato e dá um saltinho de felicidade, você começa a achar engraçado de novo, porque eles voltam pra perspectiva fofa e fazem essa transição muito sutilmente. É diferente, tipo, o Golden Kamuy, onde tudo eles fazem a transição bem, mas tudo, entre aspas, é meio que o mesmo tom. Porque tudo é sempre muito over. Aqui não, eles vão desse tom mais fofo e eles escalam muito sutilmente em diálogo, em transição. Inclusive, ainda bem que a produção é boa pra isso. Eu sei muito bem o que acontece quando o jogo de perspectiva dá errado. Pra até chegar nesse momento mais depressivo e angustiante. E faz muito bem pra Komi-san, porque se é um anime que ainda quer falar desta forma, ter essas transições sutis, tanto em texto quanto em direção, em produção, faz uma puta diferença na profundidade dessa história. E isso daí, cara, eu posso falar até porque pra mim me pegou quando eu entendi melhor isso. Eu lembro da ideia de simples que eu falei de Komi-san? A simplicidade tá no contexto da história. Tipo, se você pegar o que significa a história, ela é uma história mais simples, querendo ou não. É um slice of life, comédia, com personagens que têm estereótipos bem definidos e vai fazer a brincadeira de falar da temática de comunicação. Não é nada tão complexo quanto a gente vê em alguns outros animes e nem é pra ser. E eu até deixei mal explicado o que eu quis dizer com a questão do simples. E olha que interessante quando a gente vê que a simplicidade na premissa, ela é escavada e desdobrada não no que, mas no como. Porque quando você começa a prestar muita atenção no o que Komi-san quer fazer no como,
principalmente no primeiro episódio, que eu acho que... acho não, é o episódio até então com mais maestria técnica em fazer tudo que ele fez. Ele começa a dar uma importância tão grande a todos os detalhes que ele tá colocando em primeiro plano, em segundo plano, criando até a própria estrutura do episódio em si, trazendo a construção prévia do ambiente, a introdução dos personagens, a comunicação entre eles, e depois você volta para o mundo da escola e abre as cortinas para mostrar que aquele mundo importa, e aquele mundo vai estruturar muito das piadas e da convivência desses personagens. Quando você começa a entender como ele faz isso, é brilhante, porque vai aquela grande gama de ideias, tanto em direção quanto em storyboard, em mostrar a importância desses pequenos processos que eu só fui notar, vamos dizer assim, melhor, quando no episódio 2 e no 3 não tiveram tanto. E aí você vê a importância disso, porque no primeiro episódio tá tudo lá em cima, tá tudo, tipo, da forma mais bem pensada, estruturada pra fazer esse anime funcionar. E isso importa, porque essas pequenas microexpressões do olhinho da Komi, o lance da escrita, de como eles vão se comunicando pela escrita no quadro negro, que é um show à parte de direção e montagem de cena, ou até mesmo pequenos detalhes que você vai pegando na própria construção do ambiente e como os personagens vão interagindo, principalmente pelas introduções. Você percebe uma série de nuances, uma série de construção de mundo em segundo plano, que isso importa pra caralho, e faz esses aspectos mais simples serem enaltecidos e criados com muito mais ênfase e com muito mais brilhantismo nos seus processos. Porque, inclusive, essa brincadeira de jogo de piada, seriedade, essas mudanças de tom fazem muito bem pro anime como um todo, onde tanto o texto consegue conciliar isso e a direção consegue trazer muito bem ideias visuais que vão permeando essa mudança de perspectiva e mudança de tom da obra. E isso, querendo ou não, você tem que prestar bastante atenção de pegar cada um desses detalhezinhos que importam. Coisa que Komi-san, querendo ou não, até faz muito bem de ser didático em alguns pontos, como, por exemplo, o uso de caixas de texto. Ele deixa essas questões que são muito mais importantes em deixar em evidência com textos até redundantes a quem tá vendo a própria cena, né? Como no segundo e terceiro episódio, isso daí é mais recorrente, dessas caixinhas de texto serem mais redundantes, não para uma forma ruim, mas para de fato deixar bem frisado qual é a ideia da personagem ou qual é o pensamento dela. E quando você vai vendo que de fato a obra quer falar sobre comunicação e a Steph quer se comunicar com a gente, as coisas começam a ir para outro patamar e mostrar muita mais qualidade do que o visível que estamos vendo nas montagens de cenas, que são muito bem pensadas e muito bem até animadas, né? Pô, você tem microexpressões faciais, de movimentação de personagem, que essa sutileza é como o que quase todo anime de comédia romântica, escolar, slice of life gostaria de ter, né? Porque essas microexpressões fazem todo sentido e dão uma camada muito maior de percepção do personagem. E aí, quando você vê que toda esse grau de entrega da produção em fazer tudo isso e criar todos esses pequenos detalhes para fazer toda essa simplicidade ganhar da superfície e assaltar aos olhos e mostrar que o como é muito mais complexo do que o que, você começa a dar muito mais valor a tudo que estão fazendo. Eu espero de verdade que eles consigam manter uma linha muito próxima do que foi o episódio 2 e 3. Porque eu não sei se eles vão conseguir ter um grau de detalhe como foi no primeiro episódio. Eu espero que isso não aconteça aqui em Komi-san. Oportunidades tem mais pra frente pra eles fazerem um episódio daquele nível depois, assim, existem muitas oportunidades aí. O Thunder até acho que já puxou para um lado que Komi-san vai ir no futuro aí. O Thunder já zicou. Mas essa parte que você criticou aí da expositividade dele com esses balões, de fato, vamos dizer assim, ele podia ter investido um pouco mais em produção para contar as coisas de forma
não tão literal com texto na sua cara ou com o narrador, porque o primeiro episódio mostrou que ele já tem capacidade para fazer isso. Mas sei lá, pra mim não fez tanta diferença e aquilo ali, olhando agora o mangá, é mais o storyboard copiando o mangá. Eles deram uma ruchadinha nesse começo aí, que eu fui olhar agora. Caraca, eles adaptaram bastante coisa. E só corrigindo o que eu falei, que tinha um personagem que tinha um problema de comunicação, que eu não sabia se ele falava ali uma certa fala pra Komi. Fala assim e é coisa do mangá mesmo, eu me confundi. A fala tá lá desde o começo, eu só não lembrava que ela tava. Então, retiro minha crítica. Tem muito disso, né? No primeiro episódio, inclusive. Quando você presta atenção no primeiro episódio, começa a se respaldar muita coisa nos seguintes. Isso é legal. Provavelmente a garota de cabelo verde, né? Mas... Pera. Hã? Provavelmente era a garota de cabelo verde, não era? Não, não é. Não é. É outro personagem que vai ser importante porque ele vai. A questão da garota de cabelo verde é interessante, mas ela é interessante por outro propósito, porque ela é outra pessoa que também tem um problema, que o anime trabalha um pouco ela. Isso começa. Não muito, ela não é tanto foco. Mas que tem um problema de comunicação que, entre aspas, é semelhante com o da Komi, mas não é. Que ela, quando a Komi não consegue falar. Mas ela quer interagir com as pessoas, a garota de cabelo verde é o contrário. Ela não quer, por isso ela se isola, ela não fala. E também tem outro ponto da personalidade dela, do porquê que ela é assim, que vai ser trabalhado mais pra frente, mas tem um pouquinho a ver com preconceito linguístico. Isso vai ser trabalhado depois, pena que a gente não sabe japonês. Daria pra pegar umas nuances melhores se a dublagem correr atrás disso. Mas tem outros personagens que, na verdade, tem outros personagens que a comissão vai tratar disso, dessa questão de problema de comunicação. E há um outro que também tem um problema que é semelhante ao da Komi, que foi nem apresentado direito, ele apareceu de canto, na verdade. E que eu achava que na fala era transmitido de um jeito, mas foi de outro. Quando for aparecer, vocês vão saber na hora. Tipo, nossa, agora esse cara parou de falar. Mas é interessante essas coisas. Mas tô sendo prolixo aqui, pode falar. Perdão, eu até caí, desculpa interromper, só queria saber onde pararam, só pra me inteirar melhor. Não, a gente tava mais ou menos falando sobre a ideia da temática de comunicação, ela vai ser bem expandida pela obra, porque outros personagens vão utilizar esse contexto pra construir até apresentação de personagem e piadas em cima disso que provavelmente vão vir, né? Episódio 2... É que agora eu imagino que até o episódio 6, 7 vai ser só introdução e introdução de personagem por episódio. E mais pra frente, talvez as dinâmicas dos personagens previamente já introduzidos vão ser muito mais trabalhados e coisas do tipo. Então aí deixa a obra ir contando da forma que ela quer. Pode jogar a introdução de personagem mais pra frente aí, que tem personagem que nem tá na opening ainda, que é importante. Até porque o que já tem já é meio excêntrico. Você tem uma menina com roupa de armadura, você tem um maluco que é um ninja, você fala, beleza. Não, ele é fã de Naruto, seja mais específico. Ele foi de Naruto. Desculpa, de fato, são realmente duas coisas diferentes. Ninja de Naruto é distinto. E eu volto a frisar, todo mundo naquele lugar tem alguma questão, algum distúrbio, alguma coisa relacionada à comunicação. Seja em excesso, seja em falta. Inclusive, eu achei genial o episódio 2 já começar nesse contraponto de temos personagens com problemas de comunicação, vamos votar quem agora? A pessoa com a melhor comunicação de todos os tempos, a ponto de que ela tem 5 milhões de amigos. Tudo de infância. O nome é a piada pronta. Exatamente. Mas isso daí tava tão na cara. Mas só pegando um ponto com relação a isso também, que é com relação à expositividade que é colocada aqui, eu gosto desse tipo de expositividade porque eu olho pra Komi-san e no reflexo eu vejo Kaguya-sama. Porque muito das ideias de direção
das ideias de construção, do uso do narrador, das transições que são colocadas. Eu adorei a transição do episódio 2 pro flashback, que eles colocam um efeito sonoro que te remete à entrada de vamos dizer assim, um videocassete para você colocar o filme. Aí ele faz a transição, aí ele tem a montagem, a própria forma como a colorização é feita, dá esse tom de um flashback, ou seja, ele utiliza o recurso, mas ele faz todo o acabamento visual e sonoro para fazer aquele recurso ser o mais suave possível. Porque geralmente flashback não é assim, né? Produção de flashback não é geralmente bom assim, geralmente é o inverso. Então quando você vê ele fazendo toda essa construção para inserir um flashback, para fazer a transição e inserir, você fala, pô, que legal, porque você tá dando valor ao flashback, eu tô prestando atenção nisso aqui porque isso aqui é relevante. E é aquele ponto, os episódios 2 e 3 não tem tanta qualidade em questão de Sakuga, com relação à produção, que o episódio 1. Mas o que ele faz com questão de direção, da própria escolha do storyboard, das formas como ele faz a transição, dos efeitos sonoros que ele coloca, da construção de onomatopeia em primeiro plano, da caracterização dos personagens em primeiro plano, expressão facial, cara, a forma como ele utiliza elementos para fazer quadrinização, para fazer concatenar elementos em primeiro plano com o personagem, o tanto de legenda que tem em tela para você entender o contexto de personagem, para falar, por que a comissão não tá falando nada? Porque ela tá parada ali, aí tem uma legendinha assim, basicamente virou pedra. Então ele te dá um contexto, ele abre uma amplitude tão grande de informação, que esse tipo de expositividade é muito positivo, porque é uma expositividade que agrega detalhe, e você fala, pô, eu consigo prestar atenção nisso se eu olhar pra cena, mas provavelmente eu vou deixar passar, porque é tanto detalhe, é tanta riqueza, que é impossível você perceber tudo. Porque, querendo ou não, quando tem personagem de primeiro plano, tem elementos visuais pra todos os personagens. Então tem um personagem que apareceu ali, por exemplo, no episódio 2 do Tokyo Ranger, você tem a caracterização daquele personagem, você tem as legendas sobre aquele personagem, você tem a reação do personagem que tá contrapondo com ele, ou seja, tem muita coisa acontecendo em primeiro plano e, consequentemente, você não vai pescar tudo. Então, esse valor de exposição eu vejo como algo muito positivo, porque ele agrega a experiência, ele não responde tudo, ele agrega a sua experiência. Então você olha pra cena e olha pra legenda, você tem mais um nuance ainda, e é coisa que provavelmente você não ia pegar dentro da situação, porque é muito detalhe. Eu acho que tem até uma cena no episódio 1 que evidencia muito essa ideia que você está falando de como a exposição de comissão é muito agregativa. Que é a cena onde ela tá falando sobre os anseios dela, e o diretor tem uma escolha muito interessante de usar só trilha sonora para compor a melancolia, mas ele dá todos os enfoques em cenário vazio. E você já entende pelo contexto de como ela se sente isolada e como isso é vazio, como a situação é dolorosa para ela, mas a descrição que ela vai dando através inclusive ela não fala, não tem nem a voz da dubladora indicando o pensamento, é só o texto indicando todo o desenvolvimento e o que ela realmente sente ali dentro. Então, mesmo que seja, eu já entendi tudo pelo contexto, porque a direção é muito competente, o storyboard é muito rico, mas ele tem, com o complemento da exposição da Komi, falando sobre todo o sentimento que ela tem, a cena fica ainda mais catártica e mais completa, porque você tem o elemento já fácil de associar, que é esse elemento do isolamento e da falta de compreensão e da solidão, e você tem a descrição da pessoa que tá passando por isso. Então fica ainda mais catártico do que até precisaria ser, mas é muito competente visto toda a direção e até o próprio roteiro sendo bem delicado para inserir esses elementos. É porque daí cria esse aspecto que, cara, a gente quase não vê em animes em geral, muito menos animes de comédia. Tirando o Kaguya, você tem, o Slime 300 que nem faz tanto disso, pra pegar os animes mais top tier nesse gênero. E aqui eles apresentam, e isso daí é super importante porque é aquele negócio, a Komi-san é uma história sobre comédia? Sim, mas não é porque é sobre comédia que tudo não terá tons distintos para construção de personagem ou construção de cena. Então, se você tem uma Steph que ela é muito proativa em utilizar recursos tanto visuais, sonoros e narrativos para fazer tons,
e criar nuances nesses momentos para não apenas ser um anime de comédia, hahaha, isso agrega a comissão, isso agrega a obra, isso torna essa experiência muito mais rica e muito mais enfática nesses aspectos para você estar muito mais próximo da obra e ele executar com muito mais excelência. 2 pontos só. Primeiro, essa questão da comissão no quadro negro contando e essa cena catártica que vocês falaram, talvez até um pouco mais do que fosse necessário. Eu acho que não, acho que tá na medida certa, esperando para pensar que é o primeiro episódio e o objetivo daquela cena é você criar empatia com uma personagem que ela não consegue se relacionar com outras pessoas, até em tela. Ela é a primeira impressão que a gente tem dela na visão do Tadano é essa personagem que é uma waifu da sala, mas que é apática, que é afastada. E pro roteiro andar, pra gente se importar com essa história, a gente tem que se importar com ela. Então eu acho interessante como foi esse catarse, porque ele acaba colocando peso pra a gente ter uma, vamos dizer assim, setar meio a condição de empatia para a gente já entrar na sintonia da história de comissão e começar a comprar um pouco, vamos dizer assim, não que os episódios 2 e 3 o Tadano tá fazendo coisas absurdas, mas eu acho que ajuda melhor a comprar essa questão da história da comissão e desse esforço que eles estão tentando fazer para ela conseguir os 100 amigos e tudo mais. E ajuda naquela coisa de carisma instantâneo pro personagem no primeiro episódio e, nossa, olha só, a comissão, que é essa personagem que se comunica e tudo mais. E o outro ponto que eu não posso deixar de comentar é que está tendo muitas comparações de comissão com Kaguya. Eu entendo porque vocês estão fazendo essas comparações, mas em termos de roteiro, comissão tá mais por Oregairu, tá? Só avisando. Pô, isso é ótimo! Caralho! Você saiu de Kaguya pra meter saímos do ouro pro platina, beleza, Caralho, né? pô, exatamente, cara, porque assim, não que Kaguya também não apresente aspectos de roteiro muito interessantes, principalmente em âmbito de personagem. Mas se ele quer ir pra um lado de Oregairu, que bom, porque, cara, o que mais é visto em Oregairu é justamente o aspecto de como ele consegue fazer a amarração de mundo, personagem e ambiente e constrói isso com uma maestria insana, né? Eu realmente até fico espantado porque a última coisa que eu esperaria aqui é esse tipo de profundidade pra lidar com temática, personagem e sketches de comédia. Eu imaginei que ele iria... Só o adendo, não no nível de profundidade de Oregairu, tá? Eu tô falando que a ideia geral tende mais pra um lado que pro outro. As sketches de comédia, o teor mais leve, de fato lembra Kaguya. Mas parte do roteiro, do objetivo de personagens, do desfecho da obra, de alguns conflitos futuros e temáticas, vamos dizer assim, de superação de personagem e tudo mais, vão estar mais... E até algumas temáticas de questão social, convívio social e essas coisas, vão estar mais para Oregairu. Não que comissão necessariamente vai chegar no fim, como acabou Oregairu, até porque eu parei o mangá de comissão faz uns capítulos e eu preciso ver como é que continuou. Não, mas eu entendi. Eu tô uns 20 capítulos atrasado, eu preciso ver se não quebrou. Não, mas isso que você tá falando faz sentido, porque querendo ou não, Kaguya não quer falar muito sobre o macro nesse aspecto que nem comissão quer fazer da temática. Tanto que a temática, ela corrobora com a piada e corrobora com a introdução de estereótipos de personagens. Eu não sei se ele vai formar algo muito maior que isso, porque não conheço o material original, mas é bom saber que ele possa fazer isso. E para uma estrutura inicial, onde ele vai ter episódios mais focados em introdução de personagem, possivelmente, isso não é uma estrutura ruim posteriormente, depois que você apresentou todo mundo. Porque é aquele negócio, legal, apresentei todos os personagens que eu quero. E agora? Tipo, acabou o anime? É isso? O Kaguya tem personagem. Porque vai ter, tá? Então, anime. Primeira temporada, só introdução de personagem. Pode falar. Pode terminar. Não, é que eu só ia comentar que até essa comparação com o Kaguya que o Thunder fez depois, eu falei, é isso que me mata do seu argumento de dizer que o 9 é válido porque ele é simples. Porque
o Kaguya inicialmente, a comparação é até mais injusta de se fazer por conta de Kaguya ser mais simples, porque a introdução dele era muito calcada na introdução do estereótipo do personagem, e ele se mantinha até o decorrer de sketches futuras, onde ele ganhava um pouco de profundidade. Mas o momento de ele é introduzido, ele é basicamente o estereótipo. Não, E tipo, mas... o Komi-san, ele já meio que teoricamente já começa nessa virada, porque aqui no primeiro episódio mesmo, você já começa com uma profundidade em cima da Komi, até das ações do Tadano, e aí aos poucos esses estereótipos vão ganhando um pouco mais de respaldo do que o Kaguya. O Kaguya respaldava muito porque a dinâmica de piada, a direção dele era do caralho, e ele conseguia estruturar bem pra... daqui a pouco a gente vai ter um grande desenvolvimento em cima desses personagens, Shigami, por exemplo. Mas o Komi, ele já traz essa situação desde cedo. Mas aí, Rafa, são dois pontos distintos, porque o Komi-san, ele é... Vamos dizer assim, ele coloca em primeiro plano que a proposta dele é trabalhar dinâmicas sociais. Então ele introduz personagens com esse viés de trabalhar dinâmicas pessoais de personagem e coloca isso como ponto principal. Kaguya-sama, ele é muito aberto porque ele não se prende a um contexto. Ele apresenta o personagem, ele apresenta uma situação do personagem e acaba desenvolvendo aquilo. Então ele consegue ser muito mais desgarrado desse sentido. Komi-san, ele é mais preso, ele é mais preso dentro desse sentido. E por isso que eu concordo com você. Pra mim, ele é muito mais complexo. A última coisa que ele é simples, porque ele tá trabalhando um Oregairu como se fosse uma comédia. Inclusive, pode até fazer um ponto interessante. Porque, colocando os 3 primeiros episódios, episódio 1, dificuldade de criar socialização e de uma dinâmica de grupo em que você exclui determinada pessoa, porém, entretanto, se ela tem um status maior, você respeita, independente dela ter interação ou não. Isso daí é 100% Oregairu. Episódio 2, você tem um personagem que você não sabe qual o gênero dele, porque ele não se coloca de determinada maneira, você tem até a nuance da piada seguindo da mesma forma. E você também tem a dinâmica de grupo dentro desse personagem, de ele conseguir conversar com todo mundo, dele conseguir se desgarrar, vamos dizer assim, socialmente. Oregairu de novo. Episódio 3, a garota que não consegue falar, que tem dificuldade. Ou seja, você vai pegando os pontos com questão social que ele vai abordando os personagens, principalmente em cima dos estereótipos, você acha pontos de paralelos semelhantes. Alguns mais over, porque aqui a gente tem um contexto mais da comédia, então às vezes ele tira esse pé do chão e vai para mais um over, que é completamente plausível dentro do contexto, mas sempre ele volta e faz uma crítica em cima. Então ele é muito satírico nesse ponto. Então por isso que eu coloco. Eu concordo com você, mas eu concordo com você, mas eu discordo do Thunder concordando com você. Porque a última coisa que ele é simples, porque ele tá fazendo um Oregairu dentro de uma roupagem de comédia, mas um texto tão maduro ao ponto de fazer uma transição de cena, dentro de uma transição de cena ele sair de uma comédia em primeiro plano pra ir pra um texto mais pesado, pra uma ambientação mais pesada. Isso daí enaltece não só a qualidade de texto, mas também com uma qualidade de storyboard, de direção, pra fazer com que você não sinta essa transição tão brusca. Algo que Kaguya também fazia. Eu vejo mais a comparação de Kaguya nesse sentido, da forma como é estruturado, da montagem e no quanto de liberdade artística eles têm de cena. Sim. Mas o que eu tava falando antes, que o Rafa deu até uma saída, acho que a internet morreu, não sei. Sim, foi que morreu. O que eu coloquei antes como simplicidade, ele tava muito mais em âmbito de premissa e do que o primeiro episódio tava me trazendo do que de fato... a forma que ele estava desenvolvendo, porque o que é incrível em Komi-san, e agora entendendo um pouco mais sobre o que ele quer fazer dos aspectos até da temática dele, de fato, ele é bem mais complexo, ele é muito mais encorpado de propostas e premissas iniciais que ele quer fazer, criando paralelos, usando estereótipos de personagens a princípio e usando eles para criar determinadas temáticas e conversas, assim como o Igor falou. Mas o que é, assim, incrível e independente dessa proposta é como ele cria tudo isso utilizando storyboard, direção, o próprio texto, para fazer, encorpar melhor essas temáticas e veicular melhor essa história. Isso daí é muito rico, isso daí tem uma série de valores, uma série de detalhes que você vai prestando atenção. A obra, ela tipo, faz você sentar e falar, olha, presta atenção em tudo isso, porque essa brincadeirinha, esse take,
É até muito da comédia utilizada pra fazer isso, até os olhinhos da Komi, ela é um bom recurso de comédia pra mostrar essa nuance em segundo plano do momento de insegurança dela, que pode ser veiculado como comédia, mas tem aquele fundinho de seriedade naquela piadinha, que torna a experiência muito mais robusta, muito mais complexa, mas é muito também pela forma que ele vai fazendo isso. Tem muitos animes de comédia, de slice of life, de comédia romântica, escolar, que não tem nem metade do que Komi-san cria em âmbito de o como, né? Não só do que. E por isso que, de fato, ele, se for fazer uma comparação mais justa, ele tá muito mais para um lado de Oregairu nesse sentido, com uma roupagem muito mais cômica para fazer essas conversas que ele traz em primeiro plano, que também são conversas bem conversadas, vamos dizer assim, ou pelo menos para os primeiros episódios introdutórios de cada personagem, de cada temática que ele tá apresentando, tá sendo bem coerente. Seja no segundo episódio com a garoto, enfim, aquela pessoa que é amigo de todo mundo, seja no terceiro episódio que a gente tem a pessoa que se comunica com as pessoas virando pet dela, em forma de respeito ou fetiche, talvez, eu não sei. Bizarro aquilo. É aquilo, a gente pode até trazer isso, tentar desenvolver mais como uma forma como ela se vê muito submissa ou muito pessimista em relação às outras pessoas, ao mesmo tempo que sou muito estranho. Ela, meu primeiro contato com as pessoas, por favor, deixa eu ser o seu cachorrinho. Tipo, eu amo banheiro. Tipo, caralho. Eu vou ser bem sincero, isso é muito mais complexo do que parece. Porque é justamente um complexo de inferioridade. Sim, esse é o ponto. Ele pega essa ideia da inferioridade e transforma numa piada. E é uma piada tão over que você entende, mas ao mesmo tempo você fala, mas caralho, minha filha, eu acho que eu meio que entendo as pessoas não conversarem contigo. É que aí tem isso que vocês falaram também. E essa personagem vai ser um pouco mais desenvolvida mais pra frente. Não é desculpa pra gente ter talvez uma dupla interpretação nesse momento e a cena ter ficado meio estranha. Mas também tem essa questão dela virar, entre aspas, a cachorrinha da Komi-san. Entra uma piada recorrente em Komi-san, que é a questão da deusa Komi, que inclusive já foi referenciado na eleição para o representante da sala, e até quando a Gari estava no banheiro, que ela estava rezando para os deuses, e entre os deuses que ela rezou tinha a Komi ali no meio. Então tinha Jesus, Buda e a Komi, os deuses que ela estava rezando. E então, no caso dessa personagem tem um pouco dos dois. É a piada de toda aquela escola reverenciar a Komi como se fosse literalmente uma entidade inalcançável, ao mesmo tempo que também tem a questão do problema de comunicação dessa personagem. A junção dessas duas coisas nessa piada talvez tenha dado um duplo... Talvez não, deu um duplo sentido meio complicado. Mas, né, vamos ver se até o final do anime eles conseguem trabalhar um pouco melhor isso. O Arregal foi feio, foi ruim. Pra mim o Arregal foi foda já. O sentimento de estranheza acho que é um absurdo, né? É eufemismo de novo? Não, agora acho que foi bem mais sincero. Mas o próprio contexto já não ajuda, né? Porque você tem o contexto que eles colocam do Arregal dentro do próprio contexto do Stalker. Ou seja, quando você junta isso, fica pior ainda, no sentido da própria montagem. E aí depois eles fazem a conexão com o medo, com o receio, mas ficou, vamos dizer assim, desproporcional a ideia que eles quiseram montar de questão de ansiedade, dela ficar com medo de que a pessoa pode fazer, da própria ideia de, ela tá com dor de barriga porque ansiedade. Então, tipo, eles montaram alguns processos interessantes que descrevem a ansiedade, só que a resolução visual, por assim dizer disso, é algo completamente desproporcional com o contexto que eles queriam estabelecer. Ao mesmo tempo, eu não preciso dizer que essa é a personagem com mais plot daquela sala de aula. E o fato dos quadrinhos de explicação expositivas não estarem
em determinados lugares da personagem, enquanto ela tá se abaixando, fazendo reverência, essas coisas, eu já agradeci ao storyboard. Porque tirando o arregal, o resto das câmeras estava na posição certa. Por isso que viu, apesar das ideias erradas, a produção ainda é muito inteligente em fazer, temos um duplo sentido, mas também é possível você tirar todos os elementos que a gente tá comentando dessa personagem, que estão em primeiro plano em muito mais evidência do que a porra da regal. Então se você quiser tirar uma memada, uma coisa errada, você pode, mas o principal é esse. Não é que nem no mangá que tem um quadro dela se abaixando com a legenda literalmente na bunda dela. O diretor de Mirukotin ia adorar isso aí. Por sorte, nessa época o mangá de comissão, o traço era meio torto. Então nem pra demanda servia direito. Mas que bom que eles no storyboard não usou esses enquadramentos. É aquele negócio, né? Algumas coisinhas eles deixaram ali pra quem quiser pescar, que pesque. Quem quiser pegar, que pegue. Isso não atrapalha, de fato, o entendimento, apesar de sair um pouquinho do... E um pouquinho pro over, de fato. É um recurso assim que você fala, não precisava ser assim, mas também não atrapalha, não degenera... É difícil falar não degenera quando vem essa cena aqui, mas enfim. É complicado. É um pouquinho too much. É emergência rio da sua afirmação. Né? Acho que pra consertar melhor, degenera, mas a degeneração não tá em primeiro plano. E ela não é nem o elemento primário. Ou melhor, ela não é o elemento primário da coisa. Porque o primeiro plano é o arregal, não tenho nem como dizer. Tá em primeiro plano. Não, tá em primeiro plano, mas a função é mais cômica do que... Não é o principal, né? Não, ele é o principal porque é o recurso principal que tá sendo utilizado pra veicular aquela cena. Só que o ponto em questão não é evidenciar isso. Assim, nessa linha de pensamento. Então, deixa eu até me corrigir, tipo... eu falo de não ser o principal em quesito do que ele tá querendo dizer com essa personagem. Isso. Mas o viés da cena, ou até da própria montagem, o primeiro plano é ele. Então, você tire a memada que você quiser, meu irmão. Você está liberado. Exatamente, ou seja, passada de pano dos dois. Exato. Porque eu tenho que veicular um subtexto que eu imaginar. Porra, tá virando... Puta, eu ia falar isso. Caralho. Storyboard, pô, calma. Mas vamos falar da deusa? Vamos falar da deusa? Da deusa? A deusa come. Inclusive, Tanda, se quiser aí, eu mandei aqui no Discord pra você colocar pra tocar, porque já pode, viu? É o momento. Acho que eu vou ter que fechar o episódio com essa música aqui. Ah, não, Igor. Usei o episódio pra ouvir, depois voltei porque o contexto tá perfeito. Pelo amor de Deus. Cara, eu gosto dessa ideia da brincadeira da deusa ser utilizada como um recurso narrativo pra fazer piada. Eu adorei como, tipo, eles escalonaram uma situação pra resolver esse problema dela se tornar a representante de sala, e como eles usaram a coisa mais absurda de falar, não, peraí, ela não é só a representante de sala, ela é uma deusa, ela não é, tipo, só aqui. Ela tem que ter o cargo exato pra ela, e aí eles escalonaram e resolveram a situação. Achei bem criativo, inclusive, pra fazer esse desdobramento da piada, pra até, digamos assim, marcar e registrar de fato a canalice aqui, e de fato ela é uma deusa. Canalice em dobro, porque, nossa, ela é a deusa da sala, mas ainda precisa de alguém pra fazer os cargos burocráticos e ser o representante. Aí ser chato, deixa pro Tadano ali que ele... Deixa pra ele ali, coisa chata, deixa pro cara chato, é isso. Isso aí. É o fácil, é o esponja de problema que ele, né? Aí eu discordo. Porque ele reclamava que não ganhava relevância, aí ó, tá aí, ele ganhou uma relevância e literalmente juntou o trio, né? Porque ele é o principal, aí tem já tem o vice que também tá no grupo dele, e tem a deusa que tá acima dos dois, que é a comissão. Ou seja, juntou o grupinho de novo.
Mas aí que tá, ele montou o grupinho com ele tendo o pior trabalho. Exatamente. Mas aí aprenda com o Rick Gaia. É. Ele que assistiu a Gairu. Exatamente. A vida não é um bombom, não. Só corrigindo, o Tadano, ele não queria, na verdade, não é que ele queria relevância, ele queria ser irrelevante. O problema é que ele virou amigo da comissão. Isso torna ele relevante para aquele universo. Relevante e o maior procurado do universo junto. É, a Interpol tá atrás dele. Daqui a pouco ele toma kunai nas costas do ninja. Já quase Não é tomou só do combate. ninja. É. Tem a Yandere também. Tem muita gente aqui. Muita gente que quer matar ele. Ponto, cara. Tem um negócio como isso que eu acho assombroso. Que, cara, o tanto de ideias de montagem visual, de construção de estética em primeiro plano que ele tem é um negócio assombroso. Porque a todo momento, a cada uma das sketches, ele muda determinadas construções, determinadas perspectivas, estéticas, ideias de montagem de cena. E quando ele reutiliza, ele consegue também fazer, esse aqui é um elemento nosso, é um elemento próprio. Então você sente o senso de identidade. Mas a todo momento ele vai criando novas ideias de transições, de construção de cena. Cara, ele é extremamente criativo. Quando ele fez a construção de, todo mundo tá comemorando que ela é a deusa, não sei o quê. Aí não, mas a gente vai precisar de representante. Aí depois transição, assim, como se fosse um fade out, todo mundo ficando quieto, triste. É uma inventividade, uma criatividade nessas transições, porque é aquela coisa. Quando você vê em repetição muitas ideias de transições de impacto, como são aqueles momentos Jojo que são colocados, a gente vê isso exacerbadamente, você perde impacto. Aqui ele consegue ter uma gama tão grande e tão criativa da utilização desses elementos, que a cada vez mais ele consegue te engajar na situação. Então, mesmo quando ele faz o over, a montagem é tão interessante e é tão instigante que você vai junto com esse over e você compra piada. E é muito importante isso, porque é aquela coisa, quando você recicla muitas das piadas, você precisa ter dinâmicas de construção visual diferentes, porque senão você vai ficar batendo na mesma tecla, se o como for igual e o que for igual, você vai chegar num ponto que, não aguento mais, a piada vai perder a graça. Então a forma como o como funciona sustenta muito desse processo do que está sendo trabalhado, que muitas vezes é repetido, principalmente com a piada da comissão não conseguir falar. Essa montagem visual faz com que você tenha se sinta instigado e não perca esse impacto da repetição de piadas. Justo, porque se fizer o como e o que igual, vai dar ruim. Se você mudar o que e manter o como, pode dar bom. Se você manter enfim, fizer o inverso. Agora eu me embananei tudo. Mas até agora eles estão conseguindo se manter muito bem e fazer a ideia de uma das ideias de uma das únicas piadas que vão se repetir de todo mundo louvar a deusa Come. Isso precisa ter dinâmicas inventivas para se manter. E estão indo bem, espero que continue indo muito bem e utilizando até formas... É uma coisa que a gente até falou, voltando a comparativos em Kaguya, de usar ideias de gêneros de animes distintos para fazer essas aplicações. E aqui ele também está aplicando muito disso em fazer determinadas construções de cenas e momentos para dar tons distintos, não só em âmbito de perspectiva de personagem, mas a perspectiva da cena, né? A percepção da cena. Tem um tipo de sketch em comissão que eu gostei pra caramba, principalmente no episódio 3, que são as sketches dela sozinha tentando fazer qualquer coisa. Porque tanto a dinâmica de piadas é muito boa, quanto entra naquele negócio que eu falei, por exemplo, do Golden Kamuy, que ele consegue transitar pra esse elemento de olha que bonitinha ela mexendo no celular e caralho, ela tá tentando ligar pra alguém. Vai, minha filha, você consegue. Eu torço porque você consiga fazer uma ligação e falar moshi moshi. Vai lá. Isso é muito legal, porque tanto eles conseguem transitar isso muito bem pra dosar o elemento moe e comédia da cena, quanto o elemento mais tenso por parte da personagem, assim como eles fizeram no primeiro episódio, só que aqui é muito mais um contexto slice of life do que puxado pro drama. E você também tem momentos onde ela faz essas mini pequenas atitudes
onde ela começa a ter uma pequena evolução. Só que pro caso dela, cada pequena atitude já é uma puta de uma vitória e você comemora junto, fazendo o saltinho da comissão do segundo episódio. Esse tipo eu acho que até mostra bem como comissão é muito único, porque ele tá sempre, pelo menos fazendo uma vez por episódio, esse tipo de dinâmica onde é só ela tentando interagir, no máximo com o personagem de fundo dando uma olhada, mas é ela tentando fazer esses pequenos passos pra tentar interagir melhor socialmente, e isso vai sempre crescendo, desde uma pequena ligação até a gente ouvir vez ou outra a voz dela que não seja num... Ai, cara, pode crer. A comissão seria o Mr. Bean Moe? Sempre foi! Eu quero dar um detalhe, como a gente só tá trazendo coisa grande pra comparar. É Oregairo, é Kaguya, é Golden Kamui. É esse o nível que vocês têm que ver como comissão, gente. Cita Mr. Bean, por favor. Obrigado. Também, Oi? Mr. Bean. Mr. Bean. O cara é um mago, velho, da Parece comédia. Rick Renner. Ó, tá lá em cima, pô. Nem fudendo. Você acabou de perder a cartada de colocar essa música no final da gravação agora. Mas é isso, cara. Tipo, o Comissão realmente tá impressionando em todos os recursos que eles estão trazendo aqui pra trazer essa história à vida. É impressionante, é bem fora do comum a gente ver um anime nesse nível. Inclusive, animes nesse nível dentro do gênero que ele se propõe, né? De comédia, slice of life, que geralmente não ganha um nível de produção, um nível de detalhamento tão grande assim. São muito mais é muito mais difícil você ver uma obra assim, com esse nível de preocupação. Fico feliz demais e, obviamente, as pessoas que já gostavam de comissão estão soltando um rojão e estão fazendo que nem a sala de aula lá quando elencou a Komi como uma deusa, né? Ai, caralho! Que bom, cara! Tem outro detalhe. É mais raro ainda o caso de comissão, porque, por exemplo, vez ou outra acontece, por exemplo, um Slime 300 da vida, que é um roteiro de fato bem simples, ou só realmente o elemento da comédia, mas ele é muito bem segmentado. E toda a produção olha e fala, bora, a gente faz isso. Comissão, ele faz mais do que só isso, e ele ainda tinha uma grande chance de dar errado. Porque não seria muito difícil olharem e falarem, comissão, um anime sobre uma garota com dificuldades sociais e que não fala, mas ela tem um rostinho memeável e fofo. Ela usa meia calça. Passione, venha, Kawaguchi, você é o cara certo pra isso. Existia essa possibilidade. Ou a possibilidade Luve Luve. Sabe qual é a possibilidade? Luve Luve ainda é um caso menos pior. Rafa, tá. Ok. Rafa, tu tem que ser preso, né? Acabou de falar que a gente tá trazendo o exemplo de Kaguya, Mr. Bean e o Caramba 4, tu vem tocar aqui Kawaguchi? Mas é isso que eu tô falando. Ainda bem que deu certo, porque muito bem que poderia dar errado. Exatamente, então não cita o que deu errado. Esse if não é o de reserva, não quero esse. Não é, esse if aí não é nem de reserva. Vou trazer um proibido aqui. Caralho, tava com ele na cabeça agora, eu já esqueci. Que bom que eu esqueci, inclusive. Levou, graças a Deus. Horimiya. 3 if no último episódio, fantástico. Esses if não tinha Elsa. Mas o Horimiya era justamente esse caso. Pô, tem uma puta produção, mas que roteiro, irmão? A roteiro é uma merda, bora. Aí valeu pro mangá também de comissão ser bom, né, cara? É isso que eu tô falando. Ou salvo a exceção da exceção quando a gente tem Made Dragon. Mas a Made Dragon é mais exceção que comissão. Porque geralmente é mais comum um roteiro bom tancar uma produção questionável do que um roteiro questionável ser tancado por uma produção boa. De fato. E eu sei que vocês já estão acabando esse negócio e eu só quero comentar que eu espero que a produção de comissão continue com a cabeça no lugar certo. Porque as carinhas questionáveis e com duplo sentido, meu amigo... eu acho que o próximo episódio vai ser complicado. Eu tinha esquecido desse começo. Interessante. Vamos aguardar o próximo episódio. Calma, o ninja vai nos proteger. O Naruteiro vai proteger. O que ele vai fazer? Correr com o bracinho pra trás?
O Kakashi vai nos proteger. Olha, tem que ser alguém que tem que proteger da Yuno. Praticamente. Ih, rapaz. Ih, aí essa pica rapaz. com o Igor. E o Uno da pica com o Igor vai chamar. Ele vai fazer o quê? Fazer cosplay de Okiteru? Vai chorar com o celular na mão? Quem ri por último ri melhor. Vocês não sabem como acabou o Mirai Nikki. Eu sabia, eu sei. Por isso que eu tô falando. Vocês estão falando isso, mas quem enfiou a faca foi o Kiteru. Foi o que ela disse e com isso podemos fechar a gravação. Acho justo.